Então, vamos lá, meu povo. Para a gente conseguir fazer os exercícios de árvores, a gente vai ter que regredir para listas e fazer listas de uma forma recursiva, como se nós já estivéssemos pensando nas árvores. Então hoje eu vou voltar para a ideia de lista ligada. A gente vai construir alguns códigos de lista ligada, só que já vamos pensar em recursividade. Então, vou pensar aqui no primeiro caso, só para a gente fazer um debut aqui, um despertar. Faz de conta que você tem duas listas. Aqui você tem um nó da primeira lista e aqui você tem um nó da segunda lista. Você não sabe quantos elementos tem, nem quais elementos tem daqui para frente. A pergunta que você tem é querer saber se eles são iguais. Equals. Será que essas duas listas são iguais? Duas listas A e B? Tá certo? Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Você está olhando só, suponha que você não tem mais nenhuma outra informação. Você não sabe o tamanho para verificar logo, será que o tamanho deles é igual ou diferente? Você não tem nada, você só tem um nó. E aí a pergunta é, será que essas duas listas são iguais? Para responder isso, você tem que perguntar, qual é o caso mais fácil? Dizer que elas são iguais ou dizer que elas são diferentes? Diferentes, porque basta achar um e você sabe que eles são diferentes. Quando é que você tem certeza que as duas listas são iguais? Qual é o caso base em que duas listas são iguais? As duas estão vazias. Só esse caso. Porque qualquer outro caso, ou você cai em uma das duas opções, ou você tem certeza que eles são diferentes, ou você sabe que eles são iguais pelo menos até aqui, mas você não sabe se eles são iguais ainda. Então vamos lá. Você olha para os dois nós da lista, o A e o B. Quais são as consequências de olhar para A e B? O que é que você poderia já de cara dizer que eles são diferentes? Ó, a lista que é simples, sem nó de marcação. Então eu já começo no nó válido e vou andando até chegar no nulo. Ok? Aqui também, você vai andando até chegar no nulo. Não necessariamente elas são do mesmo tamanho, porque elas podem ser diferentes. Elas são iguais se tiverem a mesma quantidade de nós com a mesma sequência de valores. Então, olhando para A e B, como é que você sabe que elas são diferentes? Se o quê? A e B são os nós que você está avaliando, tá? Não. Quase. Porque você não sabe o tamanho. Se um existe e o outro não. Porque você pode ter um elemento que é nulo. Então você não pode olhar para o tamanho, mas se você chega num ponto de comparação de dois nós, em que um existe e o outro não, primeiro caso simples de resolver. Eles são diferentes. Então, se o caso mais fácil de todos, né? Se nenhum existe, então eles são o quê? Existe, eles são iguais. Se só um existe, então eles são o quê? Diferentes. Se você chegou aqui nessa terceira linha, é porque ambos existem. Se ambos existem, aí você vai para o próximo teste. Qual é o próximo teste? Não, ambos existem. Mas não quer dizer que eles têm o mesmo valor. Então, qual é a próxima
Próximo teste, que é fácil de saber. Ambos existem, o que, é que você pode inferir? Não, se o mais fácil, se o conteúdo deles for diferente. Se o conteúdo deles for diferente, tá resolvido. A lista é diferente. Então, se o conteúdo for diferente, então eles são diferentes. Se os conteúdos forem iguais, exato, se os conteúdos forem iguais, você emborca a recursão para o próximo. Se os conteúdos forem iguais, eu não posso afirmar que eles são diferentes, porque ambos existem e têm o mesmo valor, mas eu também não posso afirmar que eles são iguais, porque tem os outros. Então, eu sei que eu vou retornar, até aqui eu retornei iguais, retornei diferentes, mas nesse caso eu vou retornar a chamada recursiva de next de A e next de B. Ok? Então, vamos analisar aqui a nossa estrutura para compreender o nosso algoritmo. A gente está sempre procurando o caso mais simples de resolver na recursão. Eu sei que se ambos não existirem, eles são iguais. Se só um existir, eles são diferentes. Se ambos forem diferentes, eles são diferentes. Mas se ambos forem iguais, eu não posso dizer que eles são iguais ou diferentes. Eu não posso dizer que eles são iguais. Eu tenho que emborcar a recursão para o próximo elemento. Em código, acho que a gente tem até uma questão sobre isso. Lista. A gente avalia ele e ele ficou avaliado, depois ele some. Sério, deixa eu testar aqui. Não é só por causa da versão antiga, não? Não, esse sabe novo, o problema na minha aula. Ó, mas tá ficando. Tá, atualiza aí, vai gravar. É porque realmente estava na versão antiga, não gravava não. Vamos aqui. Ah, tá aqui, ó, vet iguais. Verifique se dois vetores são iguais recursivamente. Tá aqui, ó. Essa ideia que a gente acabou de falar, tá? Vamos para a nossa próxima brincadeirinha aqui de recursão, tá? Se você está numa lista simples, numa lista simples você não tem nó de marcação, você começa só com um ponteiro, o head. A lista mais simples de todas, você não tem nem o tail não, tá? Ela não é realista, mas já nos prepara para árvores. Se eu faço um pushback, esse pushback tem que fazer um monte de checks. O primeiro check é, ei, será que o head é nulo? Porque se o head é nulo, eu crio o nó e coloco o nó no head. Acabou-se. Se o head não for nulo, quem eu tenho que procurar para fazer um pushback? Bora lá, o head não é nulo. Quem eu tenho que procurar para fazer um pushback? Eu tenho que procurar o elemento cujo next dele seja nulo. Porque se eu procurando, ei, cadê o fim? Ei, achei o fim. Estando aqui, eu tenho como inserir o novo valor? Não. Porque inserir o novo valor é dizer, ei, fi, o teu next agora é outra pessoa. Então eu tenho que parar bem aqui, tá? E aí, quando a gente vai fazer código interativo em lista, para fazer manipulação de inserção, remoção, a gente sempre tem que ficar com esse monte de casos especiais. Exemplo,
se eu quero remover um elemento, eu tenho que procurar, eu quero remover o elemento 5, eu tenho que saber quem é que o next é 5 para remover a partir desse cara o next dele. Só que tem uma forma de não precisar fazer nenhuma dessas manipulações, que é a seguinte. Bora lá, vamos aqui pro macetezinho. Ó. Qual vai ser a nossa técnica? Ao invés de... Lembra, o problema da recursão aqui, o problema da interação, é que na interação eu perco o contexto. Eu vou para o próximo e eu esqueço de onde é que eu estava. Eu vou para o próximo e eu esqueço de onde é que eu estava. Na recursão, cada chamada recursiva grava o contexto, grava o contexto, grava o contexto. De forma que mesmo que eu esteja numa lista simples, a pilha me diz onde é que eu estava. Concorda? Então, qual é o macete aqui? O macete é a chamada recursiva pede para realizar uma ação, que pode ser insere um elemento, remove um elemento, sei lá, faz qualquer outra coisa. E o retorno da função me atualiza a lista. Na ida eu tenho uma solicitação, na volta eu tenho uma atualização. Exemplo, eu quero fazer um pushback. Aí eu digo, ei filho, faz um pushback. Ele disse, eu não. Aí eu jogo pro cara da frente, ei filho, faz um pushback. Ele disse, né? Jogo para ver, ei filho, faz o pushback. Ele disse, não posso não, eu não sou o fim. Ele diz, ei, fim, faz o pushback. Ops, estou me criando. Aí eu vou me criar, me criei, aponto para o nulo, e agora quem me chamou, eu digo, ei, você apontava para o nulo, agora você aponta para mim, eu aviso para ele. Aí ele pega e diz, ok, você é minha nova referência. E isso sai voltando em caminho, entendeu? Até o comecinho. Isso é eficiente? Definitivamente não. Se você tem uma fila de 1 milhão de elementos, você vai ter um empilhamento de 1 milhão de funções. Só que o que a gente está fazendo? Treinando a lógica que a gente vai usar em árvores. E na árvore, como a gente tem uma descida em log de n, o empilhamento de recursão para log de n é insignificante, tudo bem? Agora na fila não. A fila a gente está treinando isso para quando a gente chegar em árvore ser fácil de aplicar. Então, vamos imaginar que eu quero remover um elemento. Eu digo, ei, remove o elemento 5. Aí ele pergunta, você é o 5? Ele diz, eu não. Aí ele diz, ei, remove o 5 e me diz quem ficou no teu lugar. Aí ele diz, não, eu não sou o 5 não. Remove o 5 e me diz quem ficou no teu lugar. Ah, o 5 sou eu. Aí diz assim, tchau. O que que ele vai devolver para o cara que chamou ele? Hã? A nova referência. Quem é a nova referência? O cara da minha frente. Porque a pergunta sempre é essa. Realiza a ação e me diz quem ficou no teu lugar. Aí ele vai dizer, ei, quem ficou no meu lugar era o cara que era o meu next. E aí ele recostura. Quem ficou no meu lugar sou eu mesmo, porque eu não mudei de referência. E aí, construindo assim, todos os métodos são praticamente triviais. Vamos nós aqui. Lista rec. Então vamos aqui, ó. Na nossa listinha recursiva, a gente tem um node, que é uma struct. O meu node tem um value e o meu node tem um next, que é outro node. A minha lista, ela é um struct que tem apenas um head, que é um node. Hã? Não. Porque o root, ele dá a ideia de... O root a gente usa em uma lista dupla, onde ele tanto é o primeiro como o último. Quando você só tem o começo, você tem um head. Não, porque aqui a gente já está fazendo a prévia do que nós usaremos em árvores.
Na árvore a gente tem um root de onde deriva tudo. Só que o root ele é o termo que a gente usa para árvores, é a raiz. Aí na lista a gente usa head para quando ela aponta para o começo e tail para quando ela aponta para o final. E o filho, professor? O filho lá? Deixa a gente chegar na árvore. Daqui a pouco a gente chega na árvore, tudo bem? O filho... Deixa a gente chegar lá, Bora aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos fazer um... E aí, ó como é que vai ser o macete. A gente vai acabar criando duas funções praticamente sempre. Uma função externa, que é a função de usuário, e uma função interna, que é a chamada recursiva. Então, a gente poderia ter um func pushback. Aqui eu vou fazer a pública externa. Pushback recebe uma lista. Oi. Questão é isso aí mesmo? Questão. Lista regular. Não, peraí. Eu acho que é. Não tem, né? Lista singular, lista dupla. É porque isso daqui é o preparatório para a árvore, então acho que não tem questão dela. Poderia ter, mas não tem. Até tinha, mas eu apaguei. Tá? Então bora lá. Se vocês entenderem o fluxo aqui, as árvores vai ser de boa. Importante a gente entender o fluxo linear, o vai e o volta da informação. Beleza, eu quero inserir esse nó no fim. Então, olha como é que vai ser a construção. O meu head vai ser a chamada recursiva. Eu vou colocar com underline para ficar mais legível que é a recursiva, tá? Pushback de L de head e velho. Ok, vamos começar aqui pela assinatura. Isso daqui é a função externa, isso é o que quem chama vai chamar. Então aqui ele, por exemplo, poderia criar uma lista. Lista é uma lista, criou a lista, beleza? E aí ele lança lista.pushback de 5, certo? Lista.pushback de 6. Então isso daqui é a função externa. A função interna é que vai fazer o processo de invocar a ação e retornar costurando. Invocar a ação e retornar costurando. Então, o que seria a invocação da ação? Ei, nó, eu quero colocar esse valor no fim da lista. Aí o nó diz, peraí, deixa eu ver. Será que eu existo? Se eu não existir, eu sou o fim. Então, o nó vai ficar no meu lugar. Eu vou criar um nó. Eu vou criar um nó com esse valor. E o next vai ser nulo, que já é o nulo padrão. E vou retornar esse cara. Eu era o fim. Só que agora eu vou dizer para quem me chamou. Ei, eu era o teu next. Agora o teu next é esse nó que eu acabei de criar, porque ele é a ação do pushback. Vamos agora ver nos casos em que ele não é o fim da lista. Se ele não é o fim da lista, ele é o meio da lista. Ou o início, mas assim, ele não é o fim. Então eu posso dizer, como eu sei que eu não sou o fim, ei, o meu next, que eu não sei o que é que vai acontecer na chamada da recursão, é a invocação da função para quem era o meu next e o que eu pedi para ele fazer.
Ó, eu estou dizendo, ei, fim da frente, tenta botar esse valor no fim da lista e me diz quem ficou no teu lugar. O cara vai realizar a ação e vai me dizer, ei, eu continuo no mesmo lugar, ou então, é esse cara agora que vai para o teu lugar. Eu sempre preciso fazer essa solicitação e atualização. E por fim eu tenho que dizer, ei, tu que me chamaste, por exemplo, ainda sou eu que estou aqui no meu mesmo lugar que eu sempre estava. Eu tenho a invocação e tenho a costura de retorno, tá vendo? Tem invocação e tenho a costura de retorno. Vamos fazer de conta que vamos fazer outro aqui. E aí todos são parecidos. Como o push front não tem o que fazer, porque o push front é só a manipulação do head. Cria um nó, o head.next recebe esse e não tem recursão, né? Mas, por exemplo, um pop back, como seria? Ó, só fiz alterar aqui, né? Como seria um pop back? Eu apago o cara que aponta para nulo. Perfeito. Não é assim? Então o meu ponto de parada é se eu aponto para nulo. Se eu aponto para nulo, eu vou dizer para a pessoa que me chamou, ei, eu não existo mais. O cara disse, ei, apaga o último. Quando eu cheguei bem aqui, eu descobri que eu sou o último. Então eu aviso, exatamente, eu aviso para o cara que me chamou que eu não existo mais. E aí quando ele receber a minha referência, ele vai apontar para nulo. Mas eu estou passando no último ponto next. Vai ser no último padrão. Bora lá, meu povo. Vamos aqui. Mas eu posso apagar um valor qualquer. Quero apagar um valor qualquer do meio da lista. É a mesma lógica. Ó. Quero fazer aqui um remove. Remove de value. Ó, tá vendo que a invocação aqui é a mesma. Eu encaminho e recolho. Como seria um remover? Eu quero remover o nó que tem esse valor. O remove. A minha pergunta é, ei, calma aí que tem que ter um ponto de parada aqui, né? Não, sempre vai. Será que tem um caso em que eu não existo? Tem, né? Se por acaso eu sou o último ou eu não existo, é melhor ao contrário. Node igual a new ou node next, porque talvez o cara, uma lista vazia, não vai ter quem remover, então eu tenho que tratar isso. Mas vamos lá, eu quero remover esse cara. Qual é o meu caso de teste aqui? Os casos de teste. Se eu não existo, não tenho que remover, eu continuo não existindo. Se eu existo, qual é o meu teste? Se eu existo e sou esta criatura, o que é que eu tenho que dizer? Mas tudo bem, como é que eu me removo da lista? Eu digo que quem... Lembra, eu sempre tenho que dizer quem ficou no meu lugar. Se eu vou sair da lista, quem ficou no meu lugar? Node next. Isso daqui já é sair e remover da lista. Claro, a gente poderia fazer algumas limpezas, por exemplo, apagar o valor, temp recebe node next, exemplo, né? Node.next recebe new, node.value recebe 0 e aí o retorno temporário. Exemplo, zerei o nó para dizer que para mostrar que ele realmente não faz mais parte da lista, zerei as informações dele, guardei quem era o next dele para dizer, olha, o next dele agora é esse cara, então aqui a gente não tem vazamento de informação.
Se não, eu só repasso para frente. Ei, remove esse coitado aí do ProNext. Tudo bem? Então assim, vocês viram que não é... Se você entender o macete aqui do Paranauê, tá de boa. Então a gente tem um processo de consulta recursiva e de reconstrução por retorno. A lista, ela se reconstrói no retorno. A consulta, a chamada, é para eu repassar o pedido, mas é no retorno que eu faço as consultas. Pergunta: será que eu consigo remover todos os valores ao invés de remover só o primeiro e voltar? Remove all. O que é que eu precisaria mudar e se dá para fazer assim? É de novo, mas... Bora lá. Eu tenho uma lista com um monte de elementos. Você diz assim, eu quero remover todos os que tem, todos os pares. Será que eu consigo construir a recursão para sair avançando e sair recolhendo de forma que não faça só um buraco, eu consigo fazer várias? Pensem um pouquinho aí que eu vou pegar um copo d'água, tá? Pensem um pouquinho aí, rabisco no caderno. Aí, pergunta: consigo remover vários elementos também só? Não, conseguir eu sempre consigo, né? Que tipo de modificação eu precisaria fazer? Você recebeu um array de nosso. Você podia pegar só, porque ele não vai querer fazer isso, ele podia pegar o índice de cada um. Mas que eles têm então, eu podia receber um array dos nossos, né? A lista está recebendo recebe um array deles e ali vai verificando cada um deles. Eu acho que ele não quer pegar vários diferentes, ele quer todas as localidades desse valor. Não só o primeiro. Tipo, eu estou buscando o valor 10. Quando ele tirar o valor 10, eu quero remover. Então, o que ele tem que fazer? Na hora que ele remove, ele tem que continuar caminhando, ele não pode dar retorno. Não é isso? Aí é só verificar que ele chegou no fim. Ele só chegou no fim. Mas eu tô achando que tem lista. Assim, vários, assim, 5, 3, 4. Acho que o caso que ele está perguntando é todas as ocorrências daquele valor. Não você entrou só um valor. Porque, por exemplo, se for questão de lista, é só ele receber lista e ele chama aí ele chama a função com a lista reduzida. E ele vai sempre comparando só o primeiro. Ele só vai, uma coisa, se você ele automaticamente tem que apagar e a coisa próxima. Isso, ele tem que fazer o próximo exercício. Quando ele tem a verificação dele, ele já sabe que É 21 já? Não, pô, é mesmo? Tem 20? Ah, nego, velho. Essa carinha de vagabundo aí nem parece. Cara de bandido, tem 25 já aqui. 32. Aí. Vamos aqui, ó. Vamos pensar aqui juntos. Bora. essa exclusão é a ocorrência. Não, eu quero remover todos os valores 5 da lista. Então é a ocorrência. Todas as ocorrências dos 5. Todos os pares. Não interessa o predicado. Quero remover todos os alguma coisa. E se eu fizer, eu quero remover o 3, 4, 5? Pode. Remover por índice. Ou pode fazer só um forte e depois remover só.
Pô, é só chegando, tu verifica o valor, se não for, tu vai, a hora tu chega no final. Isso. Estou dizendo, normalmente mais outras 9 pessoas. Como é que você começa as questões secundárias? Hã? As questões secundárias. Quais são? Por causa que agora não tem mais aquele sistema de estrela, né? Mas eu sempre falo em cada bloco, qualquer coisa vocês podem abrir o site, tem lá no site. Ó, É que não tem mais para bloco. tá, é porque tem no site. E são as secundárias. É, Isso é obrigatório, mas não é exatamente, QX Code é de arcade. Você abrir o site, elas estão marcadas no site. Ó. Ah, bacana. Entendeu? Deixa eu uma dúvida, aquilo ali é um mouse mesmo? O quê? Esse botão vermelho tá cá. Aí tu faz gente, Thiago. Pra clicar, como é que faz? Não clica para clicar esse daqui. Ah, interessante. Beleza, é só isso mesmo. Valeu, professor. Valeu. Vamos pensar aqui, meu povo, vamos pensar aqui. Ó. Então, você chega e diz, ei, fi, eu quero remover todos os números pares. Você tem o head que aponta para alguém, esse cara aponta para alguém, que 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 aponta para nulo. Então, quando você pergunta, eu quero remover os pares, imagina que já começa bem, já começa sendo um par. Aí diz, rapaz, eu sei que eu não existo, mas quem vai ficar no meu lugar? Esse próximo é par também, né? Não. Quem vai ficar no meu lugar, eu não sei. Eu sei que, ei, quem é que... Caba aí da frente, remove os pares e me diz quem vai ficar no teu lugar. Então, ele invoca, e aí toda vez que essa invocação vai passando, e aí ele chega bem aqui. Os nós não existem, mas a pilha recursiva existe. Aí quando chega bem aqui, chega no nulo, aí diz, rapaz, vai ficar ninguém no meu lugar não, porque eu sou nulo. Aí retorna para o cara e diz, rapaz, eu existo porque eu não sou ímpar, aí retorna. Rapaz, eu não existo, então quem vai ficar é o meu next, que esse cara aqui acabou de retornar. Então esse cara é retornado para cá, que é retornado para cá, que é retornado para cá, que é retornado para cá, e aí ele costura, e aí esse daqui é retornado de volta para o head. A pilha existe, mesmo que os nós, entenda, desapareçam pelo caminho, porque a recursão vai passando por todos os elementos. Vamos ver como é que ficaria isso daqui em código. Se eu não existo, não tenho que remover. Moleza, não é verdade? Se eu existo, eu não posso dizer que eu vou... Vamos lá, vou remover esse valor. Se eu sou esse valor, eu tenho que retornar o meu next, não é assim? Exato, eu tenho que retornar quem ficou no meu lugar. Exatamente, então vamos lá. Bora aqui. Então, antes de... Vou fazer assim, olha, vou só inverter a ordem. Antes de decidir, eu vou atualizar o next. Vou chamar a recursão primeiro. Quem é o meu next? Eu vou dizer, fi, quem é o next? Aí ele pergunta, quem é? Ele vai até o final perguntando. Aí chega no nulo, ele diz, rapaz, eu sou nulo. Aí retorna. Aí chega Chega no nulo, o nulo retorna. Quando o nulo retornar, isso daqui é o cara que estava antes do nulo, tá vendo? Ó? O cara que estava antes do nulo vai dizer, ok, o nulo acabou de retornar que continua sendo nulo. Agora eu vou decidir quem sou eu. Se eu sou o valor, então eu retorno node next. Se não, eu me retorno. Ai, que legal. A gente só fez mudar isso daqui para cá. Vamos lá, vamos lá. O que é que a gente fez da primeira vez? Encontramos o nó, já parou a recursão, eu disse que o meu próximo ia voltar e eu refiz a costura. Agora, eu estou fazendo a recursão e até o final,
E quando ela chega no final, eu faço a decisão no recolhimento. O cara diz assim, ei, eu sou nulo, eu não existo, ok. Eu sou ímpar, eu existo, ok. Eu sou par, eu não existo, e aí ele devolveu esse ímpar. Eu sou par, eu não existo, e aí ele devolveu esse ímpar. Então o cara sai voltando, porque eu já fiz a minha recursão e até o final, e agora ela está só decidindo se quem fica é o meu next ou sou eu. E se, por exemplo, no finalzinho só tiver par, não tiver um next ímpar para trazer? Tudo bem, o nulo vai voltando até chegar lá no red. O nulo vai voltando até chegar no red. As belezas da recursão. É porque se fosse numa lista duplamente era bem mais fácil, né? Não, com certeza, você não precisa. Mas a gente só está fazendo, lembra? A gente está fazendo isso porque nós estamos treinando para as árvores. As árvores. Então vamos desenhar aqui como é que ficou. Imagina que todo mundo vai ter que ser removido. Aí ele diz, ei filho, remove aí os pares. Ele diz, peraí, só um instantinho. Ei, remove os pares. Peraí, só um instantinho. Remove os pares, remove os pares, remove os pares, remove os pares, remove os pares. Ah, eu sou nulo, então, ok. Ele retorna o nulo para cá. Aí ele olha para si mesmo agora e diz, ei, eu sou par, então eu tenho que vazar. Devolvo o meu next. Aí diz, eu sou par, tenho que vazar. Devolvo o meu next. Suponha que esse cara é ímpar, ele diz, opa, eu sou ímpar, eu não vou vazar. Então ele se devolve, ele diz, ops, eu sou par, eu tenho que vazar. Ele devolve o next dele, que no caso é esse cara aqui. Ele diz, ops, eu sou ímpar. Aí ele se devolve, ele diz, ops, eu sou par, eu tenho que vazar. E ele devolve e aí costura no red. Invoca, coleta. O red não tem valor, né? Não, red é só o ponteiro. Red não é nó de marcação. Perfeito. Tudo bem? Então pronto, estamos prontos. Estamos prontos. Bora lá. As árvores são nozes. Como é que é o Paranauê das árvores? Vamos aqui, ó. Na árvore, a gente tem a árvore mais simples, que a gente chama de árvore binária. A gente tem 2 nós por elemento, certo? Então, a gente tem o primeiro elemento, que a gente chama de root. O root, ele pode ter 2 filhos, seria o left e o right. Esses filhos têm filhos, esses filhos têm filhos, esses filhos têm filhos. Vamos aqui para as definições. Quando você chega em um filho que não tem filhos, a gente chama esse cara aqui de folhas. Então, isso daqui é uma folha, isso daqui é uma folha, isso daqui é uma folha. Folhas são filhos que não têm filhos. Na árvore, cada nó, ele é uma nova árvore. Então, isso daqui é uma árvore. Isso daqui é uma árvore. Da mesma forma como cada trechinho da nossa lista ligada também representava uma nova lista. Na árvore a gente tem uma altura e uma profundidade. A diferença é que... Deixa eu pegar um desenho aqui. Tem um dos exercícios que mostra isso. Altura e profundidade. Altura e profundidade. A árvore? Não é essa daqui não. Pronto, aqui, ó. Bora lá. A profundidade do nó é o quão longe ele está da raiz. Então, profundidade 1, eu não sei porque que isso aqui é 1, isso devia ser 0, né? Tudo começa em 0 na computação. A profundidade 1 é a raiz. Profundidade 2 é todo mundo que é filho da raiz. Profundidade 3 é todo mundo que é neto da raiz. E por aí vai. Profundidade 4, todo mundo que é bisneto da raiz. Estamos de boa? Ok. A altura está relacionado ao ramo mais longo daquele nó. Então, esse cara aqui é uma folha. Ele tem altura 1. Beleza?
Esse daqui, ele tem altura 2, porque ele é o contrário, é o ramo mais longo. Esse daqui, ele tem altura 3, no caso. 1, perdão, exatamente. 1, 2, 3. Então, depende do meu ramo mais longo. O meu ramo mais longo da minha altura. A profundidade, ela é relativa ao root. A altura é relativa aos meus filhos. Então, a profundidade sempre é relativa ao root da árvore. E a altura sempre aos meus filhos. Certo? Então, a altura você conta de baixo para cima, né? Estou subindo, estou ficando mais alto. Estou ficando mais alto. E a profundidade, você vai de cima para baixo. Netos, bisnetos e tataranetos. Então, vamos lá. Então, a nossa estrutura de árvore é que nós temos o valley, da mesma forma que a gente tinha, o left e o right. Isso numa árvore binária. Aí, como é que vai ser a nossa construção, a nossa sequência? A árvore mais simples é a binária não estruturada. Então, esquece essa lógica de, tem que ser menor na esquerda e maior na direita. Não. Árvore simples não estruturada. Pode ser o nó que eu quiser, onde eu quiser. Beleza? Porque senão, vocês já começam com lógica de árvore binária de busca. E aí, por exemplo, se você olhar para uma árvore não estruturada, vou fazer o mesmo algoritmo que a gente fez agora com árvore. Quero saber se duas árvores são iguais. Qual é a lógica? Duas árvores são iguais. Você recebe um nó. O nó da árvore. Elas são iguais? E aí você recebe o nó de uma árvore, o nó de uma árvore A e um nó de uma árvore B, e quer saber e tem que me dizer se elas são iguais. Booleano. Pensando na mesma lógica que vocês usaram para vetor há 15 minutos atrás. Qual é o raciocínio aqui? O mais fácil é ser igual. Quando é que eu tenho certeza que são iguais? Se as duas são nulas. Como é que eu sei que elas são diferentes? Quando um existe e outro não existe. Beleza? E se ambos existirem, para onde é que a gente vai agora? Se o valor é o mesmo, ainda não tenho como ter nenhuma certeza, mas aí qual é o próximo passo? Expandir, né? Não dá para saber o tamanho. Eu estou olhando para o nó. Exatamente. Até aqui eu não tenho como decidir ainda. Eu só sei que eles são iguais se eles forem nulo e que eles são diferentes se um existe e outro não, ou os valores forem diferentes. Porque se os valores forem iguais, a árvore só é igual se a recursão da minha esquerda for igual e a recursão da minha direita for igual. Diferente da lista que eu só apontava para frente, para ser igual, a recursão da esquerda tem que ser igual e a recursão da direita tem que ser igual. As minhas duas subárvores têm que ser iguais. Então, se eu sou igual e as duas subárvores são iguais, então eu posso dizer que nós somos iguais. Todos são iguais. A mesma lógica que a gente tinha. Vou fazer. Aproveitar até esse código aqui que eu tinha e só atualizar. Eu tinha feito aqui? Não tinha feito não. Tinha feito não, mas a gente faz. Bora lá. Só para a gente formalizar e aí eu já começo a mostrar os exercícios. Quem é o Node? Type, Node, Struct. Eu tenho um value, que é um inteiro. Eu tenho um left, que é um node. Eu tenho um right, que é um node. A minha árvore é a mesma coisa que a gente tinha na Struct. Type, tree,
A mesma coisa da lista. Eu tenho um root, que é um node. Não existe mais pushback e push front, porque não tem mais um fim e um começo da árvore. Normalmente, para preencher essas árvores, a gente usa um conceito chamado serialização. Como é que funciona a serialização? Se eu quisesse transformar uma estrutura como essa daqui em texto, eu tenho 5, o 5 vai para o 7, o 7 vai para o 3. Observe que eu não estou colocando esse negócio de menor maior. Esquece isso, menor maior. Por enquanto, o 3 vai para o 2, aqui eu vou para o 8, aqui eu vou para o 1. Também pode ter duplicata, aqui eu vou para o 3 e pronto, está aqui minha árvore. Se eu quisesse transformar isso em texto, para depois, a partir do texto, refazer em árvore, texto sequencial. Como poderia ser a lógica? Não, a ideia vai ser percorrer. A gente poderia fazer assim, né? Mas a ideia são percorrimentos. O percorrimento é uma forma por onde você anda na árvore. Só existe uma forma que você anda, é assim, ó. Você anda contornando, tá vendo, ó? Você anda contornando ela assim. Você anda contornando. Vocês já brincaram de contornar as coisas quando era pequeno, né? Qual é a lógica? A lógica é que você tem 3 nomenclaturas de percorrimento, as 3 principais. São o pré, in e pós. A gente chama de pré-order, in-order e pós-order. Qual é a lógica desse negócio? O pré é quando você tá... É sempre esse percorrimento de vermelho, tá? O pré é quando você passa na esquerda da bolinha. O in é quando você passa embaixo da bolinha. E o pós, quando você passa na direita. Então, se eu estiver pensando em pré-order, qual é a sequência? 5, 7, 3... Ó, tá seguindo a linhazinha vermelha, ó. 2, não. Eu tô no pré até o final, seguindo no pré. 2... 1, 8, 1 e 3. Então a minha sequência é 5, 7, 3, 2, 8, 1 e 3. O caminho sempre vai ser o vermelho. A pergunta é se eu coleto o nó quando eu estou passando na esquerda, abaixo ou na direita. Isso é o que a gente chama de pré-ordem. Então no pré-ordem eu tenho 5, 7, 3, 2, 8, 1, 3. O que seria o in-order? Não, 5 não. Eu não estou passando embaixo do 5. Eu estou passando na esquerda do 5, na esquerda do 7. Ops, agora eu passei embaixo do 3. Agora eu passei embaixo do 7. Agora eu passei embaixo do 2. Passei embaixo do 5. 3, 1, 8. Então isso seria o in order. 3, 7, 2, 5, 3, 1, 8. E o que seria o pós-order? À direita. Então seria o quê? 3, 2, 7, 3, 1, 8, 5. Estamos de boa? Vai entender. Moleza. É massa. Agora, imaginar isso aí na hora. Não, implementação é trivial. É mesmo? A implementação é trivial. É só dizer se o meu print... Vamos ver se vocês entendem, ó. Eu tenho 3 ações. Olha como a implementação é trivial. Faz de conta que eu tenho que dar uma função de print aqui, beleza? Aí eu tenho que imprimir. Eu tenho que me imprimir. Eu tenho que imprimir o meu filho da esquerda e tenho que imprimir o meu filho da direita. Não é verdade? Tenho que, na verdade, chamar a recursão. Eu tenho que chamar a recursão. Eu tenho que me imprimir. E aí eu vou chamar a recursão do meu filho da esquerda e do meu filho da direita. O que seria um pré-order? O pré-order, eu sou impresso antes, entre ou depois dos filhos? Antes.
Então, isso daqui é um pré-order. Eu imprimo eu. Entendeu? Primeiro sou eu. O que seria um in-order? Primeiro é o meu filho, depois sou eu e depois é o outro filho. Tá vendo aqui? O 7 no in-order, como eu estou passando embaixo, primeiro o meu filho, o 3, depois o 7, depois o 2. Da mesma forma, como eu já fiz todo esse ramo, agora sim vai o 5, que é o cara do meio, e depois vai o resto. Então, como é que eu mudo isso daqui para virar em order? Mudei, agora estão em order. Pré-order, eu antes dos outros dois. Em order, eu entre eles. E o que seria o pós-order? Eu depois. Eu depois deles. É, realmente. Digitei nada, né? Só segurei o Alt. Realmente. Só segurei o Alt. Então, beleza. Já que nós entendemos aqui pré-order, in-order e pós-ordem, se eu fizer uma recursão natural, me chamar e chamar os meus dois filhos, eu vou estar fazendo um percorrimento de que tipo? Pré-order. Beleza. Se eu fizer isso coletando os valores, eu vou ter uma estrutura do tipo 5, 7, 3, 2, 8, 1, 3. Só com essa informação e nada mais eu consigo reconstruir a árvore? Sabendo que é pré-ordem, Não. Porque eu não sei em que pontos eu tive que... Porque esse 5, 7, 3, 8 também poderia gerar uma árvore assim. Sim, só por 5, 3, na verdade, 5, 7, 3, 8. Então, que tipo de informações a mais eu tenho que gravar para saber reconstruir a árvore a partir da serialização? Não. Se não tem filhos. Exato. Em que momento eu volto? Agora, imagina eu estou fazendo um pré-order, mas eu também anoto os pontos de parada. 5, 7, 3, ninguém, ninguém. 2, ninguém, ninguém. 3, ninguém, ninguém. 1, ninguém. E o 8, ninguém. Como é que ficaria isso daqui no meu pré-order? Bora lá. Eu tenho 5, 7, 3, nada, nada, na verdade. Aí depois 2, nada, nada, continua aqui. 8, 1, 3, não é isso? Cheguei no 3, agora nada, 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 nada. Então vamos pegar isso daqui e vamos ver se a gente consegue remontar a nossa árvore. Égua. Deixa eu pegar aqui outra folha. Sabe como é que eu boto uma folha aqui? Eu nunca precisei de duas folhas. Eu nunca precisei de duas folhas. Eu não sei como é que eu faço outra folha. Vai! Aí, égua, pai. Ah, são layers. Espera aí. Ah, tudo bem, tudo bem. Ai, não. Aí, adicionar lei abaixo. Adicionar layer above. Não, não. Isso daqui é para eu escrever como se fosse um vidro em cima. Sobreposição, né? Sobreposição. Aí, tudo bem. Eu apago isso daqui e puxo tudo para cima. File, Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu criei a lei, agora não sei voltar. Na setinha do layer, do 2 pro 1, será que não? Clicou aí na seta. Clica no 1. Sai. Deixa eu voltar porque eu tinha. Pronto, vamos puxar tudo. Não. Que porcaria. Peraí. Ctrl T, Ctrl A, né? Peraí. Peguei tudo, subi. Pronto. Vamos tentar agora reconstruir nossa árvore baseado nisso. Então lembra, você está numa recursão. Aí dentro da recursão, o primeiro nó foi chamado.
Aí o primeiro nó foi chamado, ei, vou me criar. Aí ele pega e consome um dado da lista. Quem sou eu? O 5. Ei. Aí ele chama, filho, é a sua vez. Vai, filho. Aí o filho diz, ok, papai. Aí o filho diz, eu vou me criar. Aí o filho diz, ok, eu vou me criar. Quem sou eu? 7. É tudo recursão. Para a esquerda. Filho, é a sua vez. Aí ele consome mais um. Quem é você? Quem sou eu? 3. Aí ele chama, filho, é a sua vez. E aí o filho olha o quê? Quem sou eu? Ninguém. Então eu não me crio. Quando eu não me crio, o que é que eu retorno para o meu pai? Nulo. Nulo, lembra? Vai, chamando a ação, volta fazendo as costuras. Então, na verdade, esse processo de costurar, ele só acontece na volta da recursão, porque até então, entenda, o 7 não é o filho do 5. O 5 chamou a função, mas não colheu o retorno. Então, ele não fez a costura ainda. Só que esse cara avisou para o 3, ei, eu não existo. E a mesma lista, o 3 passa para o filho da direita. Filho da direita, se cria aí. Aí o filho da direita consome o dado e diz o quê? Ops, eu não existo. Aí retorna nulo. E aí o 3 já se criou seus filhos, o que é que ele faz? Retorna para o 7. O 7 faz a costura. O 7 já tinha chamado para o filho da esquerda, agora chama para o filho da direita. E aí o filho da direita, ops, eu existo. Eu sou o 2. Filho da esquerda se cria. Aí ele diz, não. Filho da direita se cria. Não. Aí ele diz, ok. Eu retorno, monta a costura. Ele retorna, monta a costura. E agora o 5 vai chamar para o filho da direita, que é o 8. Chama para o filho da esquerda, que é o 1. Chama para o outro filho, que é o 3. Que aí não tem. E aí que não tem. E aí não tem e acabou a serialização. Legal. Então, primeira atividade do repositório, a primeiríssima atividade é implementar a serialização. E aí, meus queridos, as atividades de árvores é para fazer todas. Porque todas são apenas não são como as atividades dos outros exercícios que você tinha uma porrada de coisa para fazer na mesma atividade. Aqui, se fosse muita coisa, ficava ruim. Então, é um método praticamente por exercício. Demora bem menos tempo, né? Muito. Então, por exemplo, esse de serializar. Fazendo uma árvore a partir do serial. Então, aqui ele vai explicar o que é o código da serialização, que eu expliquei para vocês. E aí ele dá a entrada. E aí, o que é que você tem que fazer? Montar a árvore. Tudo bem? Ah, eu vou ter que fazer a árvore assim, bonitinha? Não, já tem o código para imprimir a árvore. Tá certo? Já vai dizer pronto, ferrou. É o que ele está dizendo para montar. Ó, você já tem o códigozinho para imprimir a árvore bonitinha. Biblioteca aí. Já. Então, o que é que você vai fazer? Você vai só fazer um método. Construir uma árvore a partir de um vetor de palavras. Você vai consumindo o vetor de palavras e passar para o próximo. Já existe o código de gerar as árvores, tá vendo? O que você tem que fazer é a montagem. Então, bora lá. Ó. Criar. Como é a lógica que vocês aprenderam do meu criar aqui? Vamos lá, o que é que ele tem aqui? Ele leu, pronto, aqui ele já leu a linha toda, tá vendo? Ó? Ele leu aquela linha com todos os tokens, quebrou em palavras e manda pro teu create retornar a árvore, o root da árvore. Então a gente vai lá no create. Então, ok. Eu vou consumir o cara da frente, né? O primeiro elemento. Mas eu só posso consumir se ele existir. Então, se não existe, se length de partes é igual a 0, então... Só que como a gente vai estar alterando esse vetor, ele precisa ser passado por ponteiro, senão eu não estou alterando o vetor de fato. Vamos lá, eu sei que vocês bugaram aqui, vamos lá.
Se eu tiver uma função aqui, vamos fazer aqui uma função, só para vocês entenderem. Função main. A minha main vai criar um array. Array é make de vetor de inteiros que vai começar como vazio. Aí eu vou fazer array recebe append array 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ok. E aí você quer tirar o primeiro elemento, tirar o elemento da frente. Se você tivesse aqui, você poderia fazer simplesmente array recebe array do 1 até o final. fmt.println array. Eu estou com alguma coisa aqui aberta. Ó, 4, 6, 7, 9. Cadê o 2? O 2 eu me desfiz quando refatiei. Aqui, ó. Peguei e me desfiz do primeiro elemento. Ele ajustou a view e a capacidade. E aí eu fiz um pop front no meu array. Tirei o primeiro elemento. Beleza? Só que se eu tentar fazer isso numa função func pop front, exemplo, que recebe o array. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai conseguir alterar? Ele consegue alterar? Sim ou não? Hã? Não consegue alterar. Porque esse cara que ele está criando aqui é um novo objeto, entendeu? É um slice, entendeu? Se eu realmente quisesse alterar, ou eu precisaria retornar esse cara, entendeu? E fazer uma atribuição aqui, exemplo, que é o que o append faz. O append faz a ação e devolve o bloco, tá vendo? Ó? Por isso que o append obrigatoriamente tem que ter esse igual. E a segunda opção é passar por endereço. E aí eu digo o quê? Aí eu manipulo o objeto diretamente. Aí toda vez que eu quiser manipular, eu tenho que colocar os asterisquinhos para poder acessar o elemento. Pop front. Não é bonito, não, porque ele não foi pensado para ser utilizado assim, mas funciona, é porque eu estava com o inteiro aqui. Entendeu? Então aqui eu estou manipulando o objeto original no seu bloco de memória. Então eu não estou apenas criando outro slice e criando outra variável. Primeira opção seria fazer aquilo de retornar, como o append faz. A segunda é passar o ponteiro, que é o que a gente está fazendo. Hã? Não, tanto faz. A questão é que esse daqui ele deixa explícito que eu estou devolvendo um novo bloco, né? Perfeito. Por isso que nesse caso aqui, você está retornando o vetor de partes, porque você já está retornando o node. E ia ficar muito ruim retornar duas coisas. A gente, no fundo, quer um objeto compartilhado. Uma possibilidade seria usar uma variável global, entendeu? Mas ninguém vai fazer isso, não é de Deus não, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Verificar se o cara existe. Se ele não tem mais o que consumir, acabou-se. Se ele tem o que consumir, eu consumo. Quem é o meu valor? O meu valor é partes na posição 0. E aí eu vou fazer um pop front para dizer que esse carinha já foi consumido. Partes recebe partes do 1 até o final. Entenderam aí o macete? Aí eu acabei de criar um vetor que está sendo compartilhado entre todos os elementos. Eu poderia também ficar... É porque eu não queria dificultar, mas assim,
Não tem como. Se você tentar passar por recursão, vai dar errado, porque você está numa árvore. Mas antes, numa lista, a gente conseguia só passar o vetor diminuído para o meu filho. Só que lembra que o filho manipula e ele devolve, e aí eu tenho que passar para o outro filho. Aí eu teria que atualizar a referência no retorno e passar a referência atualizada. Dá, mas é mais feioso. Então assim, pelo menos você sabe que tem um objeto compartilhado entre todos eles. Esse Paranauê foi só para consumir o primeiro. Consumido o primeiro elemento, qual é a decisão agora? Se eu for hashtag, eu não existo. Se o meu valor é hashtag, então eu retorno nulo. Se eu não sou hashtag, eu existo. Então eu me crio. Eu sou um node. Qual é o meu valor? O meu valor é esse daqui, só que convertido para inteiro. Tá como string ou como inteiro? Convertido para inteiro. Como é que converte o bregues para inteiro? strconv ponto atoy de valor. É o que? Value com V maiúsculo. Quem é o meu filho da esquerda? Meu filho da esquerda é só a chamada recursiva. Passo a mesma estrutura compartilhada e só. E o meu filho da direita também. E no final eu me retorno. Se vocês olharem, tirando aquele negocinho que a questão de consumir o vetor, é só a recursão normal. Vai, cria e retorna eu para refazer a costura. A diferença aqui foi só de onde eu puxo a informação que vai fazer a construção. Tá? Só por diversão, se não fosse usar essa mutreta aqui, a gente teria que fazer assim, ó. Eu teria que retornar a informação, vetor de string. E aí, ó, como é que fica? Eu não preciso mais dos ponteiros, mas eu preciso fazer a remoção. Vetor de strings parts create parts node left parts. Fica pior não assim? Porque eu estou passando o vetor para ser consumido pelos filhos e estou recebendo o valor do consumo deles. Eles consumiram isso e devolveram isso. Isso é o que eu passo para o meu outro filho, que consome isso e devolve isso. E isso é o que eu passo para quem me chamou. Então o dado ele está sendo enviado de um lado para o outro. Imaginando que você tivesse, mas sempre dá para passar ponteiro. Não. Se você está trabalhando com funções puras ou valores imutáveis, você é obrigado a fazer os dados dançarem, porque em programação funcional você tem sempre que os valores não são alterados, né? Assim, são funções puras e dados imutáveis. Mas está aqui a forma de fazer isso. Cada filho me diz quem ele é e o dado que resultou do consumo que ele fez. Legal, meu povo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros exercícios.
todos os outros são parecidos com esse que a gente fez. Isso daqui é para... esse daqui é para você formatar a árvore, tá vendo? Ó? Só que isso daqui já é a formatação padrão de fábrica. O que eu quero é que você pense como é que você gera uma formatação assim de bolinhas. Ó, tá vendo aqui essas bolinhas? Isso é o que você recebe. Você já recebe a árvore e já recebe ela impressa bonito. Aí eu te peço, ei, imprime a árvore. Então olha para cá. Que tipo de percorrimento é esse? In order, pré-order, pós-order? Bora lá. Esse daqui que a gente está vendo. Pré-order. Não, interesse embaixo. Qual que é o 02? O primeiro elemento que eu estou mostrando é o filho da esquerda do cara. Depois eu estou mostrando o pai dele, e aí assim eu vou voltando. Eu estou no meio, entendeu? Então aqui a gente está num pré-order. O que seria um in order? Só para vocês entenderem. Eu tava pensando ela assim, Começa a raiz, qual é a root aí? Tá, vamos lá. Vocês têm que imaginar que o primeiro a ser impresso é esse, a primeira linha. Aí vai para a esquerda. O primeiro a ser impresso é esse, que é o filho. Porque assim, aqui se a gente fosse virar a árvore, a gente estaria olhando pro lado de lá, né? Aí dá um nozinho na cabeça. Inverter ainda. Você tem que inverter. Inverter. Não, mas se você virar assim, você está começando pelo cara da direita, né? Tem que Você esperar. está começando pelo cara da direita. Mas é porque nos meus textos ficava muito estranho quando ele ficava do outro lado. Porque qual é a ideia? A ideia é que a gente já está acostumado com a estrutura de árvore. Vocês veem, por exemplo, quando estão lá no Windows ou em qualquer lugar e fazem um tree. Tá vendo? Isso daqui é uma estrutura de árvore. Só que isso aqui é uma estrutura de árvore in order, onde o pai vai antes dos filhos. Então, pré-order, o pai vai antes dos filhos, é verdade. Aquele que a gente fez lá em cima foi in order, né? Exato, primeiro é o nozinho, aí depois é o irmão dele, aí depois é o outro irmão, aí volta pro pai, aquele é o in order. Esse aqui é o pré-order, porque o nó, o pai vai antes dos filhos. Passa no pai, pegou o pai, pegou o filho. Exato. Pai, filho. Naquele exemplo o exemplo anterior era in, né? O exemplo anterior era in, eu falei errado. Eu achei que a raiz era zero. Eu falei errado. É porque eu imaginei a árvore assim, né? Aí tipo, pra ele ali tinha que ser um in embaixo. Então primeiro é o filho. Aí embaixo do pai. Aí vai Filho, aí o pai, aí aqui o outro filho. Aí o pai outro. E a sequência é assim: filho, pai, filho. A gente está descendo na impressão. A impressão é montada linha após linha. Então primeiro eu vi o filho. Naquele outro de árvore, primeiro eu vi o pai. Então era o pré-order. Do in order, primeiro são os filhos. É só quando eu passo lá embaixo, quando eu pego o filho e aí o cara está no meio, tá vendo? Ó? Seria um pós-order se fosse o contrário. O pós-order seria um contrário daquela, né? O cara estaria lá na rabeira. Hashtag 8. O cara estaria lá na rabeira. Vamos lá. Como é que eu gero essa impressão aqui? É que nem a impressão normal. A diferença é que você escolhe se imprimir antes dos filhos. E toda vez que você chama a recursão para o filho, você tem que dizer para ele qual é o nível que ele está. Lembra da divisão da árvore? Porque o root se imprime com 0 de distância da borda. E aí cada filho... nível 4. Exatamente. Eu digo, ei filho, se imprime aí, antes de mim, né? Aí se imprime aí, tu é nível 1. Aí ele diz, beleza. Se eu tiver filhos, eu peço para os meus filhos, ei filho, se imprime aí, tu é nível 2. Se ele tiver um filho, ele diz, ei filho, se imprime aí, tu é nível 3. E aí, quando o cara não tem filho, beleza. Aí ele se imprime e sai voltando na recursão. Então isso daqui é só o processo de chamar a recursão, o código é bem pequenininho, é só mesmo aquele chamada de recursão, ajustar parâmetro.
e morreu Maria Preá. Você dá até para olhar o código dessa outra aqui, se você tiver paciência. A diferença desse código bonitinho é que ele monta na hora que vai entrando na árvore, dizendo se o cara era filho da direita, filho da esquerda, para ele saber imprimir as setinhas. Mas esse código não é difícil. Inverter a árvore é trivial também. Daqui tem até um meme, né? Aquele meme de entrevista, invertam árvore binária, já viram esse? Como é que inverte uma árvore binária? Você faz o filho da esquerda trocar de lugar com o filho da direita. Não é como se você invertesse colocando root. Não faz, né? Inverter é só fazer o filho da esquerda ser o filho da direita. Professor, não ia ter uma raiz nessa. Não tem sentido. Não tem sentido. Tipo assim, na vida, quando é que eu vou usar uma árvore binária? Tipo assim, Nunca. Só aprendendo, só pra saber mesmo, né? Não, porque assim, o que é... Vamos lá, vamos entender. Qual é o sentido de estudar árvores? Esse daqui é a árvore mais simples que tem. Na progressão, a gente vai daqui para árvores binárias de busca, árvores binárias de busca para árvores balanceadas, como a AVL, de árvores balanceadas. Ou a gente vai para grafos, que aí já tem muitos problemas modelados para ser resolvido com grafo. DFS e BFS são algoritmos de grafo. A gente fez com a matrizinha porque era mais fácil já ter os elementos lá, ao invés de ter que mapear pesos e elementos em um grafo de proximidade. Mas aquilo aí é para rodar em cima do grafo. E em cima de grafo, tudo que vocês viram em matriz, tudo que vocês viram em árvore, vale para grafo. A diferença é que a árvore só vai para baixo. O grafo você pode ter loop, você pode ter e por outro elemento. Na árvore é mais simples, simplesmente você segue. No grafo é como se você tivesse uma árvore que pudesse voltar e você perguntasse: eu tenho loops nessa árvore? Você, eu tenho que pensar no algoritmo de loop aqui, como é que eu faço? Ou quantos dados esses 500 nós que estão se comunicando, quantos grupos de juntos você tem, entendeu? Então você precisa da árvore para poder entender os outros que são mais úteis do que a árvore. Porque a árvore não modela o que é que a árvore poderia... O que é que a árvore ainda modela de forma comum? Quando você tem jogos, você tem árvores de estado e decisão. O elemento está nessa situação, mas também é mais comum com grafo. Mas, por exemplo, é muito comum em árvores de decisão. Você toma uma decisão que te leva a outra decisão, perfeito. que te leva a outra decisão, que chega numa conclusão. Mas grafos são muito mais comuns, porque eles são mais genéricos de usar na vida real do que árvores. Mas a gente aprende árvores para poder chegar em grafos. Tem muitos sistemas que usam essa lógica de diretórios. Sim, mas assim, de forma real, onde é que árvores são usadas? Em sistemas de banco de dados. Então, se você for ver como é que o banco de dados é implementado, ele é uma árvore com uma série de regras, nas pontinhas você tem vetores com blocos de dados. Então, a implementação é assim. Outro algoritmo que é trivial, talvez não, porque assim, vocês já entenderam que os códigos de resposta são às vezes muito bestas, mas conseguir conceber o código nem sempre, né? Você leva 20 minutos para ver uma coisa que era uma linha. Mas esse daqui é o quê? Chamar a recursão para o meu filho da direita e para o meu filho da esquerda, e a ação é fazer o swap. Não tem o que fazer não, 30 segundos e você inverte a árvore binária. E esse daqui, eu não sei se a gente tem esse com listas, mas é mais fácil começar com listas do que com árvores. Sabe esse que a gente acabou de fazer, de começar e seguir com o outro para saber se o outro é igual? A pergunta é, se eu te der um nó, eu quero que você clone a estrutura a partir desse nó. Como é que você clona a estrutura? Aí você pensa, se o nó não existe, não tem o que fazer, retorna o nulo. Se o nó existe, eu crio um outro nó igual a esse nó. Tem que fazer a relação. Eu crio um outro nó igual a esse nó. Aí eu chamo a recursão, eu digo,
o left dele, o meu left vai clonar o left dele, o meu right vai clonar o right dele, e no final eu retorno ele. Então o clone dele é isso. É a clonagem do meu valor, a clonagem recursiva do meu left, a clonagem recursiva do meu right. Então todos eles são códigos assim muito pequenininhos. Altura e profundidade, soma e mínimo, só recursão. Pronto, os que vocês talvez tenham dificuldade, desse primeiro bloco aqui, eu digo assim, mais dificuldade, muito de quebrar a cabeça, é esse daqui, ó. Os outros é só uma recursão e o if else, todos os outros. Esse daqui é mais divertido. O que é que ele quer? Ele quer que você diga... Ih, já começou com erro de execução? Pronto. Ele quer o seguinte. Ele te dá uma árvore e um valor. Ah, a gente não fez busca não. Então eu vou deixar para amanhã. Eu vou precisar falar de busca. Que a gente tem, a pergunta é, cadê o 2? Entendeu? Cadê o 2? Você vai, não é uma árvore binária de busca. Aí ele pergunta, cadê o 2? Aí você diz, rapaz, sei não, peraí. O 2 sou eu? Se o 2 não sou eu vou perguntar para o meu filho da esquerda e para o meu filho da direita, cadê o 2? Só que eu não vou perguntar apenas se o 2 está na esquerda ou se o 2 está na direita. Eu vou perguntar o caminho até o 2. Se o meu filho já é o 2, ele diz, ok, eu sou o 2, ele retorna o x. Se ele não é o 2, ele tem que me dizer qual o caminho que ele percorreu até chegar no 2 nos filhos dele. É que nem o algoritmo lá do Pathfinder, entendeu? Só que você vai ter que ajustar, porque o próprio filho não sabe se ele é o filho da direita ou da esquerda. Ele sabe que é o filho. Então ele simplesmente diz, ei, eu achei aqui na minha esquerda. Aí ele pega, beleza. Como quem está me respondendo é você, que achou o cara na esquerda, e você é o meu filho da esquerda, eu vou adicionar left no prefixo e retorno. Ei, achamos aqui, o cara da minha esquerda é esquerda. Aí eu sou o filho da direita desse cara, ele diz, ok, se for esquerda, esquerda, e esse é o meu filho da direita, então vai ser direita, esquerda, esquerda. Aí ele retorna, ei, achamos aqui, na direita, esquerda, esquerda. Ele diz, oh, beleza, você é o filho da esquerda, então vai ficar esquerda, direita, esquerda, esquerda. Então a resposta vai se montando na subida. É muito legalzinha essa daqui. E eu tô com dor de cangote, tô com dor de pescoço para terminar a aula. Mas não é difícil não, né? Foi fácil, moleza, né? Porque a gente saiu construindo o semestre todo. Estamos já na saideira, mais uma semana e eu termino essa bodega. Aí depois é só questão. Aí depois é só exercício. Tem BFS ainda? Não, acabou tudo já, mano. Acabou tudo já. Foi mesmo? Acabou tudo. Acho que eu perdi a aula. Foi a primeira coisa. Foi. BFS eu lembro. BFS. A primeira coisa que eu passei foi fazer voltando, esse back aí. Não, vai direto. Tu faltaste um dia mesmo, mas eu tenho gravado. Eu vou subir todas hoje. Vamos nós. Ana Luísa. Cauã. Pessoal, então vamos lá. Eu vou só passar aqui o recado, porque o pessoal fica no furdunço quando eu começo a fazer a chamada. Nós estamos, como nós não tivemos falta, e eu acabei faltando, acho que eu só faltei uma semana no semestre todo, não foi? Tiveram os 2 dias que eu tive que sair antes, mas eu dei pelo menos uma aula. Então, nós estamos na 12ª aula corrente do semestre. Como eu só faltei uma, eu consegui dar 11 semanas de aula.
Pessoal que está no final da semana, ainda vão para a 9ª semana útil de aula. Então, 9ª, 8ª semana útil de aula. Porque teve, eu acho, com esse da 5ª, foram 4 semanas de feriado. Um mês inteiro que eles estão em defasagem em relação ao pessoal do começo da semana. Então vai ser muito comum todo mundo do começo da semana terminar o conteúdo, liberar os alunos e vocês vão ficar vindo ter aula praticamente só quarta, quinta e sexta. Mas é uma das vicissitudes do semestre. Então por isso que a gente não vai acabar em julho. Então conteúdo mesmo eu acho que eu já acabo. Talvez semana que vem eu acho que não dá, porque hash dá trabalho e o outro também. E recursão também. Mas com certeza nas próximas 2 semanas a gente acaba o conteúdo. E aí vai ficar só os atendimentos individuais e eu receber as atividades de vocês. Eu não tenho o costume de passar projeto em estrutura de dados porque eu vejo que não faz muito sentido, sabe? Data limite, professor, qual é? Data limite é até julho. Tem o mês todinho ainda. Porque a gente está com folga, entendeu? 80 horas, né? Porque Falta 30 ainda. Eu vou... eu falto 46 vezes. Eu vou começar a me terminar hoje. Meu povo, mas é assim, ó, vamos lá. O que é a métrica? Eu vou só lembrando aqui. A métrica é você fazer as atividades que foram propostas e pronto. Não se preocupa com hora. Não se preocupa com hora, porque se você fizer as atividades que forem propostas de uma forma humana, entendeu? Humana, ou seja, estuda, pesquisa um pouco, não estou falando de copiar código, porque se você copiar código, tua nota vai cair, você pode até fazer, mas o tempo vai cair e a nota vai cair. Se eu fizer um rascunho no próprio ZKO com o esqueleto do meu código para só sair do código da Não entendi. Por exemplo, para as questões de lista, eu uso o rascunho, que é se aproveitar, eu escrever assim, listo todas as funções da lista. Ah, não, tudo bem. Tinha que essa lista que ela levava 2 horas e tinha que essa que ela levava 20 minutos, que era só trocar uma besteira. Mas não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Eu não comecei ainda a olhar os repositórios de todas as turmas. Eu olhei já de algumas mais críticas. Mas assim, se você se propuser a fazer os exercícios que a gente passou, com muita segurança você fica ali na casa dos 7, 8, entendeu? Os que a gente passou de forma normal, sem desespero, faz as atividades, faz uma pesquisa ou outra, é o natural. Se você quer mais, você pode fazer alguns dos exercícios opcionais. Eu baixei a carga de atividades para o mínimo objetivo. E a gente tem tempo de sobra para terminar ele durante o semestre. Então, assim, vocês viram que durante a semana eu já fazia boa parte da atividade e deixava para vocês completarem. O que vocês não podem vacilar? O que vocês não podem vacilar? De apresentar atividade que vocês não sabem resolver. Como é que faz isso daqui? Pois sei não. Ou então faz tanto tempo que eu não lembro mais. Existe uma certa normalidade, só que os nossos conteúdos, a gente está sempre indo e voltando nos conteúdos. É bem a 3ª vez que a gente fala em recursão em lista. Então, o que é que eu sugiro? Até como estratégia de estudo, independente de questão de nota. Vez ou outra eu faço um aparato de, poxa, o que foi que eu aprendi da disciplina? Quais foram as técnicas que eu desenvolvi? O que foi? Porque assim, é bem coeso, porque a gente repete muita exaustão. Os exercícios que a gente fez hoje só foram simples e possíveis porque a gente já acumulou um monte de lógica de outras atividades, entendeu? Então, por exemplo, falar sobre coletar de retorno só fez sentido porque uma vez a gente fez recursão, e porque a gente fez o Pathfinder, e porque a gente fez busca por sair do labirinto. Então as coisas se completam. Vai estudando no seu tempo. Algumas matérias vão acochar mais do que outras, mas a gente tem aí o mês inteiro com folga para colocar tudo em dia. As atividades de árvore são fáceis, mesmo sendo umas 7, 8 atividades, as funçõezinhas pequenininhas, assim, não tem nem o que fazer. Recado dado. Então reprova quem quer, ou então quem não estudar e der uma de gaiato para dizer que fez, mas não vale a pena, honestamente. Antônio Marcelo.
Rafael Sampaio, Antônio Rafael. Ariel. Arthur. Carlos Rodrigues. Daniel. Giovana. Gildian. Guilherme Marques. Warley. Henrique Costa. Jean Nicolas. Jean Oliveira. Paz, ainda bem que eu voltei naquele dia, viu? À noite, a bichinha passou a noite vomitando. Oxe, meu pai. Jennifer. Oh, beleza. João Felipe. Tá. Tô brincando. João Felipe. João Luiz. João Vitor. Os dois. Beleza, Jordão, José Luiz, Lucas William, Cauã Bernardino, Maria Camila, Matheus, Naira, Nicolas, Paulo Isaac, Pedro Vitor, Ian Levi. Queria pedir uma coisa. Eu baixei os repositórios essa semana e um monte de gente que faz 2 semanas, 3 que não faz push. Ou o povo não está fazendo mais nada e deu um hiato grande aí, ou então estão fazendo e não estão enviando. Então, por favor, atualizem, mandem o que vocês têm. Entendeu? Mandem o que vocês têm, porque pense num gasto desnecessário de energia, eu ver um repositório com 3 semanas de atraso e mandar uma mensagem, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Se eu tô vendo que sua mensagem tá atrasada, não, tô fazendo tudo, eu não tô fazendo push. Porra, mas me economiza desse trabalho, entendeu? Me economiza. Tiago Feitosa. É perigoso você perder, né? Porque é só local. Yuri. Me economize, atualizem. Aí eu falo quanto fez. O que foi? O quê? No 25. Biri, 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 biri. Você viu a mensagem no Discord? Vi. Por algum motivo, o tempo sumiu todo do bloco de análise e eu só fiz commit no código que já estava lá. Tá, Mas eu já tinha feito post antes, tudo bem, vai trabalhar. não sei se fica lá o tempo, não Fica sei. tudo quando você Fica? fala post, grava tudo. Que ótimo. Nada se perde. Se você fez o post, nada se perde. Eu sei que é o meu computador, sempre é problema da orientação.